Olá pessoal, eu sou a Amila, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou desenhar on characters, que são personagens criados por mim mesma. E como eu vou desenhar seres mágicos dentro de potes e garrafas, eu usei essa técnica de desenhar a garrafa, dobrar ela no meio, recortar e então usar o molde para poder fazer o desenho no papel. Isso é uma dica bem legal se você quer fazer um elemento que seja muito grande no seu desenho e aí você quer que ele seja simétrico, ou seja, os dois lados têm que ser bem iguais um ao outro, tem que ser iguais um ao outro. Então você pode usar essa técnica. E o primeiro desenho é o de uma sereia. Vocês vão perceber que quando eu fiz o rascunho, eu fiz de um jeito, mas depois eu acabei desenhando de outro, porque eu achei que a sereia ela estava muito grande para o espaço que tem na garrafa. E também porque ao longo do processo criativo eu resolvi fazer cada personagem com algum elemento. No caso, a sereia ela vai estar segurando um smartphone ou um iPhone. Inicialmente eu pensei em fazer a sereia como se ela fosse oriental, sabe, japonesa, coreana e algo assim. Mas depois eu decidi fazer ela parecendo uma indiana. Inclusive no finalzinho eu até acrescentei um bindi, que é aquela joiazinha que representa o terceiro olho. E aí eu decidi fazer a personagem com o cabelo cor-de-rosa. Eu queria muito fazer um padrão de escamas, mas assim, no desenho que ele não é digital, é meio difícil de fazer um padrão. Então eu fui só fazendo uns pontinhos na cauda com a caneta gel e também com essas canetas acrílicas que eu uso para desenhar. Essa técnica de desenho é conhecida como técnica mista, onde você usa mais de um material. Eu gosto muito de colorir com essas canetas acrílicas, que tem a ponta brush, então ela é muito boa de colorir as áreas, mas eu também uso outros materiais, como lápis de cor para fazer sombras e contornos. E eu também confesso que tô aí numa luta de tentar achar meu próprio estilo, mas enquanto eu não acho, eu vou experimentando e eu espero que vocês gostem aí de tudo que eu tô produzindo. E para a segunda ideia, eu decidi fazer uma fada no pote. Se você já assistiu o Peter Pan, meio que você vai ver que é como se fosse uma referência. Normalmente eu costumo desenhar em uma folha comum e usar uma mesa de luz para passar para a folha oficial. E foi o que eu fiz aí. Mas eu não tinha decidido direito como é que eu ia fazer
a parte dos pés e do sapato. Então você pode ver que eu desenho e apago, e isso pode danificar a folha. Então, se você puder, né, adquirir uma mesa de luz, eu aconselho. Eu quis fazer uma fadinha preta e inicialmente o conceito seria como um girassol, ou seja, ela tem a cor da pele preta, mas eu ia fazer o cabelo, sabe, como se fosse um girassol, mas eu acabei desistindo dessa ideia porque a criatividade vai determinando como você vai fazendo o desenho. Então eu acabei pintando a saia de amarelo. E aí eu decidi não trazer esse amarelo para o cabelo também. Resolvi fazer um cabelo castanho. E eu não sabia que cor de olhos eu colocava nela, então eu acabei fazendo olhos com heterocromia, que é quando cada olho tem uma cor. Desenho umas folhinhas no cabelo. Para fazer o contorno, eu uso umas fine liners, que são à base de água, ou seja, são fine liners que você encontra por aí. Infelizmente, eu ainda não achei, pelo menos não para comprar no Brasil, né? Talvez tenha em sites de importados, caneta nanquim colorida para fazer contorno, só tem nanquim preta. Ou quando tem alguma colorida, é bem cara. E bastante gel branca. Nossa, eu usei, aí eu acho que eu gastei quase uma caneta gel inteira para fazer esses desenhos. E giz, sabe giz comum de quadro, de lousa? Então, dá pra pintar com ele também, fazer esse esfumado aí. E parecia que ela estava dançando. Não parece que eu fiz uma pose como se ela estivesse dançando? Então eu acrescentei aí um radinho, um JBL. Talvez você pense que o JBL não é nesse formato, mas meu marido tem um que não é um JBL, né? Mas que ele tem esse formato, essa pegada retrô. Então eu adicionei umas notas musicais e aí está o desenho. Eu achei ela tão fofa. E esses brincos de flor? Eu usaria. Se eu encontrasse, eu usaria iguaizinhos aos dela. E nesse desenho eu resolvi fazer uma sereia cientista ou uma sereia nerd. E aí eu desenhei ela dentro desse tubo, desse vidro de laboratório químico. E depois pesquisando eu descobri que ele se chama Erlenmeyer. Eu acho que eu tinha na minha memória em algum lugar que esse nome era Erlenmeyer. Esse foi um design de personagem que veio super fácil. Eu já tinha na minha cabeça o formato dos óculos, a cor do cabelo. Eu acho que é porque eu já tinha feito 2 desenhos e meio que o terceiro design já veio mais fácil assim na minha mente. Aí, inclusive o jaleco. Eu sabia que ela ia usar um jaleco.
A ideia do notebook veio depois. Eu tinha pensado de início fazer ela segurando um livro. E nesse desenho, o degradê funcionou. Eu tentei fazer um degradê na cauda de outra sereia, mas os tons de verde não estavam funcionando. Aqui funcionou. Coloquei essas pintinhas nessas manchinhas. E essa cauda dela tem um formato diferente da outra sereia que eu desenhei. Ele é mais alongado, mais sinuoso. E eu desenhei o líquido dentro do frasco verde, como se ele fosse algum produto químico mesmo. Espero que não venenoso. Usei a técnica do giz para fazer o esfumado. E bastante caneta gel, para realmente parecer que tem bolhas aí dentro. E eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito desse design. E para esse desenho eu resolvi fazer uma duende e eu a fiz segurando um livro. O desafio aqui é que a duende, o que mostra, né, que ela é uma duende, são só as orelhas. E no caso as roupas também, eu fiz as roupas parecendo com outras figuras que eu já vi vestidas assim. Mas ela não tem a cauda da sereia, ela não tem as asinhas da fada. Então é um personagem que, para você mostrar que é um duende, você tem que acrescentar mais elementos, sabe? E eu resolvi fazer algo um pouquinho mais parecido comigo. Eu resolvi fazer ela ruiva. E aí eu confesso que acabou que eu caprichei um pouco mais, já que ela vai ser um pouco parecida comigo. Eu resolvi fazer um cogumelo para ela estar sentada em cima. Já que eu resolvi fazer a personagem, nessa posição, né? Sentada e segurando um livro.
coloquei óculos nela, depois eu modifico o formato dos olhos. Coloquei uma franja que eu não tenho, mas eu achei que na personagem ia ficar bom. E eu acho os desenhos de cogumelos muito bonitos. Inclusive eu fiz uma pesquisa, né, de desenhos de cogumelos reais na internet. E é um elemento que, quando é desenhado, fica bem interessante. E para fazer aquele esfumado do giz, eu resolvi fazer como se fosse um arco-íris. Porque tem essa mística, né? Que no final do arco-íris tem um pote de ouro, e eu acho que o pote de ouro pertence a um duende, alguma coisa nesse sentido. E para essa personagem eu decidi fazer uma gênia da lâmpada, apesar de que eu acho que a lâmpada acabou parecendo um bule. Mas assim, a lâmpada solta fumaça, o bule vapor, então tá valendo. Quando a gente desenha um gênio, uma gênia, a fumaça faz a parte das pernas, mas aqui eu resolvi fazer como se fosse o cabelo dela. E aí é uma longa trança de fumaça. Funcionou mais ou menos. Tentei fazer um degradê aqui, né? Começa no vermelho, vai pro laranja, depois pro amarelo. Assim como a duende, a gênia, o que pode marcar ela são as pernas, que são fumaça, mas eu resolvi fazer o cabelo, como eu já falei. E eu resolvi também colocar orelhas, né? Orelhas diferentes das orelhas humanas. Coloquei até vários brinquinhos. Acho que faz uma referência a essa coisa de Oriente Médio, né? A roupa também me baseei em roupas de desenhos de gênios, gênias que eu já vi por aí. E para mim ela está ouvindo um lo-fi ou talvez meditando. Coloquei também esse incenso aí, porque ele também faz uma referência à fumaça. Então achei que tinha sentido colocar. E esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir. Comente aí o que é que eu posso desenhar. Estou aberta a sugestões. E muito obrigada por assistir. E não se esqueça de se inscrever, tá?